Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo 25. Esse é, sem dúvida, um dos experimentos mais famosos e, olha, mais perturbadores da história da ciência. O nome até soa meio grandioso, cósmico, mas a história por trás dele é bem sombria e profundamente inquietante. A pergunta central era bem simples, quase como o começo de uma fábula. Imagina só um lugar onde todas as necessidades materiais estão resolvidas. Sem predadores, sem doenças, com comida e água que nunca acabam. O que aconteceria com uma sociedade vivendo nessas condições ideais? Ela ia prosperar para sempre? A resposta é chocante. Não. Eles se extinguem. Todos eles. A utopia se transforma pouco a pouco num cemitério. E o nosso objetivo aqui é entender exatamente por quê. Então, vamos voltar no tempo. Final dos anos 60. Era uma época de muita ansiedade sobre o crescimento da população mundial, sabe? E foi aí que o etólogo John Bay Calhoun decidiu investigar essa questão. Ele queria entender o que a superlotação, por si só, poderia fazer com a estrutura social, mesmo sem nenhuma outra dificuldade por perto. E tudo mesmo começou com esse número aqui, 8. 4 machos e 4 fêmeas de camundongos. Eles foram escolhidos a dedo para serem os Adãos e Evas de um mundo totalmente novo. Foram os fundadores do que ficou conhecido como Universo 25. E que mundo era esse? Calhoun não mediu esforços para criar um verdadeiro paraíso para esses roedores. Comida e água ilimitadas, sempre frescas. 256 ninhos, o que era mais do que suficiente para abrigar milhares deles com todo o conforto. A temperatura era perfeita, controlada e, claro, zero predadores. A única e crucial limitação era o espaço. Esse paraíso tinha muros. A história desse paraíso não foi nem de longe uma linha reta de felicidade. Pelo contrário, Calhoun observou um padrão muito claro, uma descida em 4 fases bem distintas que levaram a colônia da mais pura prosperidade à extinção total. Essa linha do tempo é de arrepiar. Olha só, nos primeiros 100 dias era só prosperidade. A população dobrava a cada 55 dias, tudo normal. Mas, por volta do dia 315, o paraíso começou a rachar. Com 600 indivíduos, a ordem social começou a se desintegrar. A população ainda cresceu, chegou a um pico de 2.200 camundongos lá pelo dia 560. Só que, a partir daí, já era. O colapso se tornou irreversível. E no dia 920, silêncio total. A última concepção foi registrada. A sociedade estava literalmente morta. E o mais chocante é como esse colapso começou. Não foi por fome, não foi por doença, foi pela desintegração dos papéis sociais. Os machos, que não conseguiam mais defender seu território, simplesmente se tornaram apáticos. As fêmeas, estressadas pelo contato constante, começaram a negligenciar e, em alguns casos, até a atacar as próprias crias. E então, um dos fenômenos mais bizarros apareceu, os belos. Era um grupo de machos que nunca tinha entrado na disputa social. Eles passavam o tempo todo se limpando, comendo, dormindo. Sua pelagem era perfeita. Mas eles evitavam qualquer conflito, qualquer interação e, o mais importante, não mostravam nenhum interesse em acasalar. Eram fisicamente saudáveis, mas socialmente inertes. Basicamente, mortos-vivos sociais. Para descrever esse colapso social completo, Calhoun precisou de um termo novo. Ele chamou de ralo comportamental, em inglês, behavioral sink. Esse tal de ralo comportamental é basicamente a deterioração do comportamento que acontece quando tem gente demais num lugar só, a ponto dos papéis sociais se quebrarem. É um colapso que vem de dentro para fora, uma implosão da própria estrutura da sociedade. A ideia central de Calhoun era que, no universo 25, a morte espiritual veio primeiro. Essa perda da capacidade de ter comportamentos sociais complexos, como acasalar, cuidar dos filhotes, defender território, tudo isso aconteceu muito antes da morte física dos indivíduos. A sociedade morreu antes dos seus membros. Mas calma que a história não acaba aqui. Nas décadas seguintes, outros cientistas voltaram a olhar para o universo 25 e fizeram uma pergunta fundamental. Será que o ambiente que o Calhoun criou era mesmo um paraíso perfeito? Ou será que tinha falhas no próprio design? O debate todo se resume a isso aqui. De um lado, Calhoun, que concluiu que a superlotação e a densidade por si só causaram o colapso.
Do outro, os críticos que argumentam que, na verdade, foi o ambiente com falhas que criou o estresse e a desigualdade que levaram ao colapso. E essas críticas são bem importantes, viu? Uma delas aponta que o design do lugar era falho. Alguns machos mais agressivos dominaram as melhores áreas, forçando os outros a se amontoarem. Outra crítica forte é a da endogamia. Afinal, toda a população veio de só 8 indivíduos, o que pode ter causado problemas genéticos. E claro, a grande questão: dá para aplicar isso a nós? Seres humanos têm cultura, têm tecnologia para lidar com a densidade de um jeito que os ratos simplesmente não têm. Então, se o experimento tem falhas e não é uma previsão direta do nosso futuro, qual é o legado dele? Por que a gente ainda fala tanto sobre o Universo 25 hoje em dia? Primeiro, o ponto mais importante de todos. O Universo 25 não é uma profecia. Não somos ratos numa caixa e essa história não é uma visão literal do que vai acontecer com a gente. A verdadeira lição, e o que faz essa história ser tão poderosa, é esta: só a prosperidade material não é suficiente. A saúde de uma sociedade depende da chance dos seus membros terem papéis que façam sentido. A qualidade das nossas interações é o que realmente importa. O poder duradouro dessa história é o de uma fábula sombria, um grande conto de advertência, um aviso sobre o que pode acontecer quando os laços sociais e o senso de propósito se perdem, mesmo e talvez principalmente quando se tem abundância material de sobra. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Será que a abundância material é o suficiente para uma sociedade não só sobreviver, mas prosperar? O Universo 25 parece sugerir que a resposta é um sonoro não, e que talvez os verdadeiros pilares de uma civilização saudável sejam muito mais frágeis do que a gente imagina.